até a decisão final administrativa. Aí, para essa primeira corrente, a pessoa pode dizer assim: mas professor, o juiz não está obrigado a esperar a decisão do processo administrativo. E mais, ele mesmo que a decisão do processo administrativo seja no sentido de absolver aquele contribuinte por sonegação fiscal, ele, juiz, pode ter uma convicção diferente e condenar a pessoa por sonegação fiscal. Confere? Perfeito. Mas para essa corrente é prudente suspender o processo, o Ministério Público entra com a denúncia, mas essa denúncia vai ser recebida e o processo vai ficar suspenso até que haja uma decisão final da esfera administrativa. Já para a terceira corrente, o MP está obrigado a aguardar o prévio exaurimento da via administrativa para oferecer a denúncia. Essa é a atual corrente do Supremo. E eu digo para os senhores que o Ministério Público, que trabalha na área de sonegação fiscal atualmente, espera a decisão final do processo administrativo para intentar a denúncia. Outra questão muito interessante é a questão do artigo 14. O artigo 14 da Lei 8.137, ele trazia uma causa extintiva de punibilidade se o contribuinte pagasse o que ele havia sonegado antes do recebimento da denúncia. Esse artigo 14 foi revogado e novamente foi recriado pelo artigo 34 da Lei 924995. Vamos repetir. Existia um artigo 14 na Lei de Sonegação que dizia o seguinte: se tu sonegares imposto e pagares esse tributo que tu deves antes do recebimento da denúncia, extingue-se a tua punibilidade. Esse artigo foi revogado e foi reeditado na figura do artigo 34 da Lei 9249/95. Ora, como esse artigo 34 ressuscitou o artigo 14 e trouxe uma causa extintiva de punibilidade, ele é lei penal mais benigna, lex Mitchell. Sendo ele lei penal mais benigna, ele retroage para beneficiar o réu. Beleza? Então, hoje, se tu pagares o tributo que tu deves antes do recebimento da denúncia, está extinta a tua punibilidade. Mas professor, e se eu não tiver dinheiro para pagar a totalidade, tá? Totalmente o que eu devo? Se eu tiver só metade, eu não posso parcelar? Esse parcelamento extingue a minha punibilidade? Eu preciso quitar todo o que eu devo antes do recebimento da denúncia? Ou esse parcelamento gera uma espécie de causa suspensiva da extinção da punibilidade? É complexo. Vamos passando. O parcelamento do débito, ele gerou esses três posicionamentos que com certeza absoluta serão pergunta de prova. Primeira posição, quem primeiro se decidiu por essa posição foi o STJ. Pela posição do STJ, se o pagamento do
parcelamento for iniciado antes do recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade. Por esse entendimento, se tu sonegasses o imposto e fosses descoberto, tu poderias chegar com a fazenda e dizer: olha, eu devo, não nego, pago quando puder. Vamos parcelar esse débito para que tu extingas a minha punibilidade para eu pagar o tributo. Mas essa corrente tem um pequeno problema. A pessoa começava pagando parceladamente, o juiz dava a extinção da punibilidade, depois que ele estava com a punibilidade extinta, ele não pagava mais o tributo. Aí veio a segunda posição. Quem primeiro se manifestou foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz o seguinte: parcelamento do pagamento do tributo não acarreta a extinção da punibilidade, salvo se antes do recebimento da denúncia tu fizeres o pagamento integral, tudo, pagou tudo. Entenda, tu deves, não tem condições de pagar o valor todo, tu parcelas antes do recebimento da denúncia. Por essa corrente tu tens que quitar, o débito. Se tu conseguires quitar, parcelar antes do recebimento da denúncia, tu tens que pagar a totalidade do que tu deves para extinguir a punibilidade. Se tu ficar devendo uma parcela, por esse entendimento, que primeiro foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, depois passou a ser o entendimento do STJ, tu tens que pagar a totalidade que tu deves antes do recebimento da denúncia. Posição 3. O parcelamento do pagamento do tributo será considerado condição suspensiva da extinção da punibilidade. O Supremo entende o seguinte: tu deves, quer ter a tua punibilidade extinta, tu podes parcelar, mas atenção, tu vais pagar parcelado, tu vais pagar direitinho. Eu vou suspender a tua punibilidade, a tua extinção da punibilidade. Se tu pagares tudo, eu extingo a tua punibilidade. Se tu não pagares, pagar só uma parte e depois não pagar o resto, processo em cima de ti. Pelo que vocês puderam observar, a decisão do Supremo me parece ser muito justa, muito prudente. Vamos falar do refis e as consequências penais. Professor, o que é o refis? É um programa de refinanciamento de dívidas que o contribuinte tem com a Fazenda. O que diz o artigo 15 da Lei 9.964/00? Ele determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado referente aos crimes de sonegação fiscal durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos crimes estiver incluída no refis. Então, uma empresa deve tributo para o Estado. Ela, através do refis, faz o refinanciamento para pagar aquele tributo parceladamente. Enquanto ela estiver pagando o tributo, enquanto ela estiver no refis, está suspensa a sua punibilidade, extinção da punibilidade. Mas também está suspensa a prescrição, porque senão ela refinancia em 20 anos, o crime de sonegação fiscal do artigo 1º prescreve em 12 anos, e se eu não tiver a suspensão da pretensão da prescrição, eu vou então propiciar que a empresa
se livre do pagamento do tributo pela extinção da punibilidade pela prescrição. Então, durante o período em que ela estiver no refins, suspende-se a pretensão punitiva do Estado, ela não deve ser processada e apenada, e suspende-se também a prescrição. No período em que ela estiver no refins, a prescrição está suspensa. Diga lá, Valentina. Pode entrar em licitação pública? Sim, se ela estiver no refins. Agora veja bem, existem determinados requisitos para que ela entre numa licitação que devem ser cumpridos. Imaginemos que a licitação exija uma certidão negativa de débito com o INSS. Ela está devendo o INSS. Ela pode entrar nessa licitação? Tá? Então vai depender dos requisitos da licitação. Mas quanto a esse aspecto aí? Não. O refins, enquanto ela tiver no programa de refinanciamento, o Estado não poderá puni-la e estará suspensa a sua prescrição. Mas o imposto de renda é isso aí? Sim, o imposto de renda também entra no refins, tá? Pode passar. Vamos falar agora do PAS. Lei 10.684/2003. Toda essa nossa discussão agora se tornou infrutífera, porque pelo PAS, tá? Pelo artigo 9 da 10.684/2003, que regula o PAS, o que diz o artigo 9? Ele determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo 1º e 2º da lei de sonegação fiscal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos crimes estiver incluída no PAS. Igualzinho o refins. Contudo, tem uma diferença. Em síntese, o que o PAS proporciona? A suspensão da pretensão, suspensão da prescrição da pretensão punitiva, quando for obtido o parcelamento do débito tributário e acessório. Então, suspende a prescrição da pretensão punitiva, lógico, porque ele podia pedir o financiamento em 20 anos, em 12 anos prescreveria o crime e a empresa não poderia, os diretores da empresa não poderiam ser punidos. 2. Na extinção da punibilidade, tão logo se efetive a quitação integral de tal dívida. Se a empresa está sendo beneficiada pelo PAS, chegar e disser, olha, agora eu quero pagar isso aqui, à vista, no cacau, pá. Se ela pagar tudo, ela não deve mais nada, aí sim extingue-se a punibilidade. E finalmente, o parcelamento pode ser obtido para qualquer hipótese de sonegação fiscal e mesmo após o recebimento da denúncia. Antes nós vimos que esse parcelamento, esse pagamento só podia ser feito antes do recebimento da denúncia. Uma vez recebida a denúncia, tu não podias ser beneficiado por esses dispositivos. Pelo PAS é diferente. Mesmo depois que o juiz recebeu uma denúncia contra ti por sonegação fiscal, tu podes entrar no PAS, parcelar o teu débito e automaticamente estará suspensa a prescrição e estará suspensa a extinção de punibilidade enquanto tu estiveres pagando parceladamente o teu débito. Repetindo,